do Álvaro Vieira Pinto desde criança. Uma grande erudição, uma grande abertura para um universo de leitura amplo, variado, uma facilidade, digamos assim, para o aprendizado de línguas estrangeiras, muito incentivado no Colégio Santo Inácio desde o início. De modo que ocorrerá com ele um aspecto assim que chamaria atenção até nos dias de hoje, ou seja, ele conclui os seus estudos preliminares, primários, secundários e tudo mais, com 14 anos de idade, e presta vestibular para o curso de medicina e é aprovado. E evidentemente não podia cursar lá. Seguramente os anos 20, 1921, 22, 25, 29, correspondeu ao período em que mais se refletiu a respeito da seguinte questão aqui no Brasil. A questão era, por que nós não somos modernos? Ou seja, uma série de intelectuais, artistas, participavam ativamente de muitos debates, produziam intensamente literatura, ensaios, livros, que tentavam resolver esse enigma. O enigma da suposta incompatibilidade entre o Brasil, o seu povo, e aquilo que se chamava de modernidade. Só que aquilo que se chamava de modernidade era algo desprovido de unanimidade. Variava conforme o autor, variava conforme a tendência política, variava conforme a concepção religiosa, ou seja, o Brasil efervescia do ponto de vista intelectual. Tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. As causas do nosso atraso, da nossa não modernidade e tal, dita às vezes até de forma bastante preconceituosa contra o país e contra o seu próprio povo, encontrava nesse aspecto, ou seja, nós quase não oferecíamos educação escolar à população brasileira, um fator de amplo reconhecimento. Não é? Ou seja, isso fazia com que as poucas escolas públicas oferecidas passassem por um quase inevitável processo de elitização. Poucas crianças conseguiam entrar, as que entravam, um número reduzido conseguia permanecer e concluir. Muito embora, a partir dos anos 20, a expansão de escolas acontecesse como obra de uma série de reformas educacionais que o Brasil viveu na década de 20. O Brasil, na década de 20, teve reformas educacionais nas suas principais cidades, no ano de 1920, 22, 23, 24, 25, 27, 28 e 29. E ele tira consequências, digamos assim, existenciais que nunca o abandonaram. Ou seja, ele retém
a ideia de que as pessoas, os povos, as culturas podem expressar na sua maneira de ser algo de genuíno, algo de seu, algo de singular. Ocorre que naquele momento, eventos como a Semana de Arte Moderna também estavam misturados a uma série de manifestações de natureza, digamos assim, nacionalista, interessadas novamente, né? Ou seja, nas figuras do Brasil real, do Brasil autêntico. Essas manifestações culturais, às quais o Álvaro Vieira Pinto dedica muita atenção, elas eram, de certa forma, cortadas, de modo que nós temos que ter, assim, o cuidado de pensar a década de 20 como um momento de grande efervescência cultural, mas, por exemplo, a Semana de Arte Moderna, ela não é só vanguarda, ela não tem só aspectos culturais inovadores, né, dispostos a romper com o mundo e suas formas. Tá? Ela tem também, do outro lado, aspectos conservadores, interessados num nacionalismo bastante elitista. Então, ou seja, se você tem, por um lado, pessoas como Mário de Andrade, né, um intelectual que dispensa apresentações, um homem, digamos assim, interessadíssimo na cultura popular, no mesmo conjunto de manifestações, tem lideranças como o intelectual Plínio Salgado, que um pouquinho mais adiante daria origem a tendências fascistas que desembocariam na Aliança Integralista Brasileira. Porque o Álvaro Vieira Pinto, ele se torna uma personagem histórica singular depois dos anos 30. O conjunto de setores da política nacional que começam a ser amarrados, costurados para dar sustentação àquela grande centralização que ocorria no governo Vargas, eram conjuntos, ao mesmo tempo, inovadores e tal, mas fortemente conservadores também. Ou seja, setores que depois serão essenciais para as futuras ditaduras que infelizmente teríamos, estavam todos ali. A ponto de chegar em dado momento, fechar a universidade sonhada por Anísio Teixeira. A Faculdade Nacional de Filosofia, que vai emergir nesse contexto, ela foi, ao início, embora ela tenha prestado inúmeros serviços assim, intelectuais à cultura brasileira, ela era um projeto de restauração e controle. Só que a sua trajetória é uma trajetória de distanciamento completo. Porque como professor da Faculdade Nacional de Filosofia, que era carinhosamente chamado por seus alunos de FENEFI, Faculdade Nacional de Filosofia,
Ele passou a demonstrar aquilo que era, ou seja, um professor muito erudito, com uma personalidade que chamava atenção pelo retraimento, não é? E uma pessoa que se submetia a rituais intelectuais muito interessantes. Então, por exemplo, uma aula sobre Kant levava Álvaro Vieira Pinto a passar meses preparando a aula, estudando o que pudesse sobre Kant. Na década de 50, quase todos os intelectuais diziam: é preciso conhecer o Brasil de perto. E quando diziam isso, lembravam: nós estamos falando isso desde o século XIX. E o que queria dizer conhecer o Brasil de perto? Muitos intelectuais os chamados autoritários, conservadores, os chamados revolucionários e tal, obedeciam à seguinte lógica argumentativa. Havia diferença entre o que se chamava de país legal, ou seja, o país que estava escrito nas leis, o país descrito nos livros escolares, e o país real, que era aquele que você conhecia quando visitava o interior, o sertão, o Brasil visto de perto. Álvaro Vieira Pinto e muitos dos seus interlocutores trabalharam por um tempo grande com a seguinte imagem: o Brasil era um país com muitos tempos históricos. Ora, diziam assim, se você sai da praia em direção ao sertão, eles diziam, você volta no tempo. Você, no litoral, na grande cidade, você vai encontrar o quê? O tempo presente, com as suas possibilidades industriais, etc. e tal. E era como se retornasse ao tempo, encaminhando em direção à realidade, eles diziam. Se você vai, a realidade era algo que se trabalhava como se fosse aquilo que se encontra, aquilo que se descobre. Nós podemos pensar hoje em dia, a realidade é tudo, nós somos a realidade. Naquele momento, a realidade era sempre projetada assim, como aquilo que se descobre quando se aproxima de. Conhecer o país de perto provocava as mais diferentes reações a respeito de como transformar essas realidades. Mais uma vez, apareciam soluções autoritárias, ou seja, quantos autores não disseram essa gente não precisa ser educada, precisa somente trabalhar. Um absurdo, mas se dizia isso. Agora, um fator fará muita diferença, muita, para intelectuais como Álvaro Vieira Pinto. O quê? Em 1948 é fundada a Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL. Foi uma revolução no plano das ideias econômicas. Por quê? O que eles explicavam com suas obras
era o seguinte, olha, nós que estamos aqui, não é? Nós não podemos pensar, não é, que nós temos que tomar tais ou quais iniciativas para que um dia sejamos tal como é a Europa ou tal como é os Estados Unidos. Como se faltasse para a gente apenas ser o que eles são. Não é? Ou seja, eles diziam, nós não somos atrasados, como se diz amplamente. Nós somos subdesenvolvidos. Na forma como nós regulamos a nossa economia, nós nos mantemos tal como somos. Ou seja, nós não estamos atrasados, nós estamos perfeitamente conectados ao mundo. É porque somos o que somos que participamos do mundo como participamos. A economia clássica sempre diz que há um equilíbrio natural. Nós vendemos o produto natural, eles industrializam, então nós seríamos como que naturalmente, entre aspas, vocacionados ao mundo agrícola, como se eles fossem naturalmente vocacionados à produção industrial. Isso seria uma realidade harmoniosa, que nós venderíamos o que teríamos de melhor, não é? E eles aproveitariam o que tem de melhor, e isso geraria um produto industrializado, somando ambas as partes. Mas o que ele diria? Assim, isso é muito enganoso. E eles provavam isso com argumentos econômicos e tal. Veja, a continuar assim, eles se desenvolvem e nós nos subdesenvolvemos. Por quê? O produto industrializado, ele se valoriza muito mais do que o produto natural. O produto industrializado retorna ao redor da sua sociedade, distribuindo circulação de dinheiro, conhecimento, tecnologia, etc, etc. Vai exigindo escolarização, etc. Isso aqui nos mantém estáticos, subdesenvolvidos. Isso, digamos assim, organizará a cabeça do Álvaro Vieira Pinto. Muitas pessoas fazem um exercício que é muito interessante e pensam, olha as influências filosóficas do Álvaro Vieira Pinto, que são muitas, ele é um grande filósofo, os autores que ele mais leu, e ele leu muito, mas o argumento econômico do Celso Furtado, um Celso Furtado que nunca respeitou intelectualmente o Álvaro Vieira Pinto, foi essencial. Isso gera um idioma, ou seja, o idioma cepalino, que era necessário reconhecer que o desenvolvimento tal como estava era uma realidade opressiva, tal como eles diziam, e espalhar pelo país, né, digamos assim, novos repertórios técnicos, novas possibilidades no sentido de lidar com o mundo. Por quê? Em fazendo isso, nós começaríamos a acelerar o tempo e fazer, na forma como entendiam, com que esses muitos tempos históricos, o do sertão, o do interior, começassem a ganhar alguma homogeneidade. Como se todos entrassem ao mesmo tempo pela soma da técnica com a educação no século XX. Começa a circular com grande intensidade, chamemos assim, idioma político, né? Que uma quantidade enorme de propostas visando acelerar a passagem do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. Essas ideias foram apropriadas por inúmeros setores da sociedade brasileira, militância política, cultural, etc. E os repertórios políticos de então nos mostram o quanto esta plataforma, ultrapassar o subdesenvolvimento, né, se oferecia como um discurso político atraente.
radiosa neste céu azul de anil. O seu nome é uma bandeira gloriosa para salvar este Brasil. Juscelino Kubitschek é o homem. Em 1956, por iniciativa, não só, mas do governo Kubitschek, que é fundado o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, conhecido pela sigla, o ISEB. O ISEB acaba congregando aqueles intelectuais que até então estavam numa situação de menor visibilidade. Álvaro Vieira Pinto, Alberto Guerreiro Ramos, Nelson Werneck Sodré, Roland Corbusier, Hélio Jaguaribe. Eram intelectuais já reconhecidos, mas que ainda não tinham o que nós podemos chamar de uma grande projeção. No discurso de abertura, Juscelino Kubitschek pedia que o ISEB fosse responsável pela ideologia do desenvolvimento, que criasse, escrevesse e ensinasse, não é? Conteúdos que levassem esse povo a compreender a necessidade do desenvolvimento e, de certa forma, assim pretendia o presidente, justificar as ações governamentais. Misturava a fervura da temperatura política que crescia e acabava fazendo parte de uma série de jargões que diziam, ou seja, é necessário, então, combater o imperialismo, né? Combater as causas externas das nossas dependências internas. Esses autores começaram a refletir novamente sobre o peso no nosso passado da escravidão, do latifúndio, e traduziam essa ideia de realidade, de conhecer a realidade, de vê-la de perto, com algo que ao mesmo tempo se preocupava com o local e com o nacional. Essa ideia de realidade nacional na obra do Vieira Pinto apareceu ao início com algumas categorias com as quais ele julgava conseguir descrever o que estava acontecendo. Por exemplo, ao início, ele falará em consciência ingênua e consciência crítica. E definindo a consciência ingênua como aquela que não precisava transformar o mundo, não precisava trabalhar. Com facilidade, ele identificava o mundo europeu e sua riqueza como um mundo mais próximo da consciência ingênua. E identificava as realidades que precisavam trabalhar, que precisavam acelerar o tempo, que deveriam acordar e perceber que o subdesenvolvimento não era natural, era consequência de uma situação histórica, como consciência crítica. E ele começa a prestar atenção em si mesmo, porque ele começa a perguntar o seguinte: olha, é necessário que este homem que usa o mundo perceba que mundo está ao seu redor e por que está daquela maneira. Que eles consigam entender que este mundo que ele está manuseando, né, é um mundo fruto do trabalho. E ele presta atenção muito, no potencial dessa palavra, manuseio. Na filosofia existencialista, existiam determinadas formas de analisar a realidade que lhe chamavam muita atenção. Por exemplo, a ideia do homem em sua circunstância, né? Homem em sua situação. Tanto é que ele escrevia isso como se fosse um gigantesco conceito. Ele grafava homem, hífen, em,
hífen, sua, hífen, situação. Homem em sua situação. Para tentar demonstrar que isso não era simplesmente uma frase, era um conceito que você aplicava. Vou entender aquela realidade, eu preciso compreender aquele homem em sua situação. Ou seja, que mundo ele tem ao seu redor? Que mundo ele tem à mão? Ele manuseia o que e como? Isso abriu a porta para aquilo que eu considero ser o conceito fundamental da obra educacional do Álvaro Vieira Pinto. Ele se recorda que o existencialismo europeu trabalhava com o conceito de amanualidade. Amanualidade. Traduzindo, todos nós, na nossa situação, para pensar como ele pensava, temos um mundo ao nosso redor. Temos um mundo à nossa mão. Se eu estou numa realidade muito precária, provavelmente eu tenho ao alcance da minha mão, né, poucos recursos, mas sempre tem alguma coisa à mão, um mundo à mão. Né? E este mundo que eu tenho à mão, que dada a minha situação concreta é o que eu tenho para usar, né, ele pensa, é o amanual do meu mundo, ou seja, é aquilo que o meu mundo tem à mão, a manualidade. Ele dirá, cada situação tem algum grau de amanualidade. Essa reflexão ele vai levar até o fim da vida. Ele diz o seguinte: imaginem um homem, uma criança, uma pessoa qualquer, com sede diante da água. Né? Este homem, ele junta suas mãos, com as suas mãos faz uma cuia, toma da água e bebe, mata sua sede, resolve o seu problema. Imagine este mesmo homem, com o mesmo problema, a sede, diante da mesma água, que é a possibilidade de resolver o seu problema. Só que este homem amassou um pouco de argila e fez uma cuia, ainda que mal fabricada, mas que substituiu a sua mão, portanto ele não precisou mais molhar as suas mãos. E com esta cuia, ele tomou da água e resolveu o seu problema, matou a sede. E imagine este mesmo homem diante da mesma água, né, diante do mesmo problema, matar a sede, com uma caneca ricamente feita em porcelana, tratada, com técnicas que, observando tal e qual temperatura, conservaram determinados desenhos, de modo que não só ele está resolvendo o problema de matar a sede com aquela caneca de porcelana, como está vendo, está tirando informações delas, aquela caneca de porcelana. Diz, olha, entre essas mãos rudes que bebem a água e a caneca de porcelana que leva a beber a água, há apenas uma variação no grau de amanualidade. Qualquer homem que juntou suas mãos e transformou-a num instrumento imaginário, uma cuia para tomar, é capaz, tendo um grau de amanualidade diferente, construir para si a mais sofisticada das cuias, a mais bonita e agradável das canecas para resolver o seu problema. A diferença entre o resolver o problema, o seu problema, entre resolver suas questões com as mãos
e resolver os seus problemas com conteúdos mais elaborados é uma diferença unicamente ditada por aquilo que você tem ou não tem ao alcance das suas mãos. E o Álvaro Vieira Pinto foi achado, digamos assim, pelos estudantes. E o editor Enio Silveira, criador da editora Civilização Brasileira, percebendo isso, decidiu editar uma publicação que chamava Cadernos do Povo Brasileiro. E pediu ao Álvaro Vieira Pinto que coordenasse isso. Saíram poucos, mas é difícil não enxergar nesses cadernos algo de panfletário, né? Por exemplo, Álvaro Vieira Pinto escreveu um que se chamava Por que os ricos não fazem greve? Explicando as contradições sociais e retomando. O fato é que tudo isso tinha uma aceitação enorme entre os estudantes. Álvaro Vieira Pinto foi percebido pelos núcleos de cultura que se espalhavam, que mais tarde vão dar origem aos CPCs, aos Centros Populares de Cultura e tudo mais. Agora, é difícil pensar neste homem como alguém que falasse às massas. Então, é próprio do fogo, da brasa daquele momento. Ora, à medida que as tensões cresceram, à medida que nós tivemos o golpe de Estado, que interrompeu toda aquela agitação, ou seja, que um estado de exceção se instala. Álvaro Vieira Pinto, como muitos outros, saem de uma situação de grande visibilidade, apesar do para uma situação de visibilidade zero, ou seja, imediatamente o ISEB foi fechado. Né? Escritos foram queimados, destruídos. E ele passa a ser objeto de uma perseguição muito específica, por vários motivos. Por exemplo, ainda na Faculdade Nacional de Filosofia, que não havia fechado, veja, não é que o ISEB substituiu ele continuava como docente da Faculdade Nacional de Filosofia. Uma pessoa chamada Sônia Seganfredo prestou um concurso e foi reprovada. E atribuiu a sua reprovação àquilo que ela dizia ser a liderança de Álvaro Vieira Pinto em prol dos comunistas. Imagina. Resultado, tudo que ela disse e depois escreveu foi fartamente utilizado nos inquéritos policiais militares que foram abertos contra o Álvaro Vieira Pinto. O professor Leandro Conder disse, olha, por favor, registre aí, as massas não assistem às aulas do professor Vieira Pinto. Se as massas assistissem às aulas do professor Vieira Pinto, possivelmente não entenderiam nada do que ele fala. Supondo que entendessem, não se revoltariam. O fato é que Álvaro Vieira Pinto, perseguido, foi para o exílio. E foi para o exílio, primeiramente, para a antiga Iugoslávia, e demonstrou um traço lá bastante peculiar da sua personalidade, à medida que conseguiu rapidamente aprender o idioma sérvio, o idioma croata, que, convenhamos, há de ser muito difícil para quem fala português, aprendeu. Mas teve uma breve permanência lá, porque o professor Paulo Freire, com quem ele mantinha uma sólida amizade, propôs ele, venha ao Chile, que eu o ajudarei, a generosidade do Paulo Freire. Estando no Chile,
Era um desafio encontrar espaços institucionais para exilados, e o Álvaro Vieira Pinto não era fácil encaixar. Como é que se encaixava um professor de filosofia, né? O Chile havia criado, não só a CEPAL, mas havia criado um centro latino-americano de demografia, CELAD. E o Álvaro Vieira Pinto recebeu uma encomenda. Escrever um tratado, conceito de demografia. Pode parecer, e é de fato algo bastante estranho, se nós considerarmos um filósofo, mas é impressionante como isso mostra bem quem é o Álvaro Vieira Pinto. Por quê? Porque, para escrever sobre demografia, ele fez, como sempre fazia, leu o que pôde sobre demografia. O que pôde. E escreveu um dos mais inovadores tratados de demografia, um livro chamado Conceito de Demografia. Aí ele proporciona ao Paulo Freire perceber que ele tinha uma rica reflexão a apresentar aos professores propriamente. E como sabemos, a obra do Paulo Freire se interessa densamente pela educação, mas muito particularmente pela educação de adultos. Paulo Freire o chamava de mestre. Paulo Freire diz, ofereça um curso de educação de adultos. Ele oferece um curso, ele escreve 7 lições para educar adultos, que vai dar origem a um livro com nome praticamente esse. E ele reflete sobre o que é o homem, sua natureza, sua forma e tal. Só que se nós somarmos, como quem soma um quebra-cabeça, somarmos a reflexão sobre a manualidade, a reflexão sobre demografia, sobre este mundo ao redor, nós vamos perceber que, neste momento, ele está falando, olha, é muito importante fazer com que as pessoas percebam a riqueza que é trabalhar de uma forma elaborada. Porque o trabalho elaborado, ele repercute socialmente. Por quê? Mãos e mentes ocupadas com um requinte crescente, melhoram ao redor. Mãos poupadas são mãos condenadas à rusticidade. É possível ler o mundo o tempo todo. A pessoa, a mais ingênua, lê o mundo de alguma forma, interpreta o mundo, sabe daquela realidade, tudo bem. Mas nem sempre ela tem as ferramentas adequadas para isso. Para o quê? Para sofisticar a sua leitura do mundo. Mas lê o mundo, sabe do mundo. Ora, se nós pensarmos no alfabeto, imaginariamente, com uma escala de 0 a 10, por exemplo, nós podemos reconhecer, e vamos reconhecer com facilidade, que algumas pessoas estão alfabetizadas em escala 10. Alguns em escala 8, alguns em escala 5, alguns alfabetizados em escala 2, é tão pouquinho, e alguns alfabetizados em escala 0. Ou seja, estão lendo o mundo, mas sem nenhuma ferramenta da palavra impressa. Estão lendo o mundo com as ferramentas que têm. Estão lendo o mundo com as ferramentas que têm. Então ele está alfabetizado em escala 0, alfabetizado em escala 0. Somem a necessidade de conhecer o manual de cada um dos seus alunos. De que mundo concreto eu estou falando? A necessidade de pensar que essa pessoa precisa trabalhar de uma forma cada vez mais elaborada, sem ser substituído por máquinas. Ao contrário, manuseá-las, usá-las. E tome como ponto de partida o fato que ele é alfabetizado, sim. Pode estar alfabetizado em escala 0, 2, 3, 4, ou quem sabe 10. Olha, aí você tem o quê? O lugar do professor. Qual é o lugar do professor? O professor é aquele que, com o seu aluno, compartilha o desvendamento do mundo. Porque entre este professor e esse aluno também há uma diferença apenas de grau de manualidade.
A obra educacional, digamos assim, do Álvaro Vieira Pinto é uma obra de exílio, é uma obra produzida em situação bastante adversa, é uma obra que o levou a refletir sobre condições, sobre a produção do conhecimento em condições as mais desfavoráveis. Isso favoreceu a ele, digamos assim, uma certa finalização de uma reflexão e permite a nós pensar o seguinte: o que ele fez do conceito de amanualidade? O que ele fez? Ou seja, ele criou instrumentos com os quais nós podemos pensar a educação escolar em realidades bastante desprovidas de condições. Aquilo que nós chamamos de educação nas periferias, a educação em realidades bastante tocadas por problemas sociais. A mesma coisa ele fez quando refletiu sobre ciência e existência, que deu inclusive origem a um livro com o mesmo título, Ciência e Existência. Ou seja, que ele pergunta assim, o que é fazer ciência em condições adversas? E por que isso exige da gente um compromisso com desvendar a realidade, um compromisso com perceber os anônimos, com perceber realidades invisíveis, trazê-las ao nível da nossa percepção. Não, ora, isso faz com que essa soma, ou seja, a manualidade do mundo, o trabalho elaborado e a noção de alfabetismo, se amarrem num chamamento que a obra do Álvaro Vieira Pinto faz ao nosso compromisso. Nós podemos falar assim, compromisso com a educação? Não, compromisso com o educando. Compromisso com o educando. Ou seja, porque se o nosso compromisso com, digamos assim, com a formatação dos conteúdos não se rompe jamais, nós podemos facilmente tratar educandos como pessoas que devem sempre, o tempo todo, se adaptar à realidade, se adaptar a conteúdos, muitas vezes incompatível com o que ele é e com a sua realidade. Sem que isso signifique redução de conteúdos ou sonegação de saberes a determinadas pessoas. Olha, o conceito de amanualidade tem aplicações as mais variadas. Imaginemos, por exemplo, o que algumas pesquisas já demonstraram, que algumas crianças escolhiam um repertório muito pequeno, restrito de cores para trabalhar com os desenhos em sala de aula. Mas após a realização de alguns projetos, quais projetos? Projetos que conduziram professores e alunos à realidade desses alunos. Realidades desprovidas de cores. Realidades trancadas no marrom da parede, no cinza do chão e pouco mais. Realidades o que nós chamaríamos de precárias. Não é verdade? Ocorre que esses locais passaram por processos de reorganização estética, com aulas de arte, com a reconfiguração dos espaços, com um colorido que envolveu professores para que não fosse um fazer aleatório, pais, crianças e tudo mais. E o convívio com as cores sofisticou imensamente a escolha das cores pelas crianças na construção daquilo que é o cotidiano da escola, o repertório de desenhos, imagens e tudo mais. Ora, tradicionalmente nós pensaríamos, para pintar melhor, a escola teria que comprar mais lápis de tais ou quais. Não, elas pintaram melhor quando as cores saíram da escola e com as pessoas reorganizaram a estética de seus locais. Isso retornou à escola, ou seja, trocamos um pouco a cuia pela porcelana. A ideia de manualidade, ela tem fundamentalmente a noção de entrelaçamento de mãos, reconhecimento de saberes recíprocos, que não são o mesmo. O saber do professor não se confunde com o saber daquela mãe, mas comungam. Álvaro Vieira Pinto permanece atual. Permanece atual
porque nós temos ainda grandes desafios educacionais. Ou seja, possivelmente, se nós compararmos a nossa realidade com a dele, a nossa realidade tem um nível impressionante de apetrechamento, sem que isso tenha significado uma elaboração mais significativa, uma troca no grau de amanualidade das populações. A atualidade da obra do Álvaro Vieira Pinto consiste em comprometer a escola com o seu local e o local com a escola. As mãos de quem educa e as mãos do educador, sabendo que uma parte sempre aprende com a outra, com a transformação efetiva daquela realidade, que não é só a busca por mais apetrechos, mas é o compromisso efetivo com um novo utilizar das mãos, das mentes e dos corações.